Quaest divulga nova pesquisa nessa semana, a primeira sem Tarcísio entre possíveis candidatos. A Quaest divulga na quarta uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo Lula e o cenário da corrida presidencial de 2026. A primeira, sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre os possíveis candidatos. Tarcísio tem afirmado que tentará a reeleição e disse que apoiará o senador Flávio Bolsonaro, que anunciou sua pré-candidatura à presidência com apoio do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. As candidaturas ainda não são oficiais, elas precisam ser confirmadas pelos partidos entre julho e agosto, durante as convenções e registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. A pesquisa traz os nomes de 8 possíveis candidatos e cenários para primeiro e segundo turno. É também o primeiro levantamento após a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. O partido do ex-ministro Gilberto Kassab anunciou que lançará candidatura própria e prevê escolher entre Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, até abril. Bom, o levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas. Então, vamos lá, né? Quarta-feira vai sair aí uma nova pesquisa da Quaest, e sem o Tarcísio. Será que os votos do Tarcísio vão migrar para Flávio? Será que uma parte vai migrar para Flávio, outra parte vai migrar para Lula? Não sei, né? E a Quaest é uma das mais petistas, né? Vocês estão ligados. Então a gente pode esperar qualquer coisa nesse sentido aí. Estou curioso, eu não acredito em pesquisa, mas eu estou curioso, como um analista político, para a gente ver para que lado a banda vai tocar, né? Vamos ver se o... E a gente vai ter que comparar essa Quaest com a antiga Quaest, com a do mês passado. Vamos ver quem subiu, quem desceu em relação ao mês passado. Beleza? Bom, aí, falando no Kassab, aqui, ó. Kassab nega apoio a Lula e insiste em projeto próprio do PSD. Bom, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nessa segunda que não há acordo fechado para apoiar o presidente Lula à reeleição. Nunca fechamos questão em relação a nenhum tema, mas nós não vamos caminhar com Lula. Isso fica muito claro. Eu entendo que nossa proposta é diferente, disse Kassab. E completou: tem o nosso respeito a essa vontade dele, mas ele sabe, porque eu mesmo já disse a ele, que nós não caminharemos juntos. Nós vamos ter o nosso caminho, afirmou Kassab em entrevista publicada em suas redes sociais. O cacique do Centrão ainda ressaltou que o PSD deve investir em um projeto próprio. Um dos principais nomes cotados para disputar o Planalto pelo partido é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Entretanto, Kassab também não descarta outros nomes, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O político ainda avaliou que, caso o candidato do partido consiga chegar ao segundo turno, deve ganhar. Candidato do Kassab no segundo turno? A declaração é dada em meio a um impasse do Centrão em torno das eleições de 2026. O grupo estuda como deve se posicionar diante de um cenário polarizado entre esquerda e direita. Kassab afirmou que até 15 de abril o partido deve tomar uma decisão sobre o assunto. É chover no molhado, é mais do mesmo, aquilo que a gente já cansou de ouvir do Kassab, que ele vai lançar um dos candidatos, etc e tal. Bom, se eles, né, a galera do Kassab, fosse basear em pesquisa, vai ter que lançar o Ratinho Júnior. Porque não tem nenhuma pesquisa que mostre Eduardo Leite ou o Caiado na frente do Ratinho Júnior. Nenhuma, zero. Zero. Todas as pesquisas, o Ratinho Júnior está na frente. E eu vou botar aqui agora um vídeo do próprio Ratinho Júnior, que, do meu ponto de vista, está jogando a carreira política dele fora. Ah, Didi, você quer saber mais do que o cara? Não quero saber mais do que o cara, não. Só estou dando minha opinião. Porque eu acho que um cara que sabe que vai perder, sabe que vai abrir mão de um Senado, tá entrando nisso? Ratinho Júnior não é burro não, irmão. Ele sabe disso. Ratinho Júnior sabe que ele não vai ganhar.
Ratinho Júnior sabe que ele vai perder. Não tem espaço para uma terceira via. E, mais uma vez, aquela história que a gente sempre discute aqui. O cara vai abrir mão de uma candidatura, de uma eleição garantida para o Senado. Beleza. Ratinho Júnior não vai ser senador, não vai ser presidente. Vai fazer o que da vida, Ratinho Júnior? Eu estou falando politicamente. Como pessoa, ele é filho de um bilionário, vai administrar as empresas do pai, que é a maior rede de comunicação do Paraná. Tem fazenda, hotel, tem resort. Né, Ratinho? Tem resort. Então, na sombra ele não vai ficar. Agora, na política, ele vai fazer o quê, brother? O que é que o Ratinho Júnior vai fazer? Pelo menos nos próximos 2 anos. Não é? Mas, enfim, ele é que sabe da vida dele. Aí ele tá aqui, ó. Entrevista aí coletiva. O Eduardo Leite, né, Rio Grande do Sul, do Goiás. O meu nome está sendo também discutido dentro do partido. Em abril, nós vamos, obviamente, o partido vai fazer uma avaliação daquele que vai representar esse novo Brasil que nós queremos apresentar para a população, que possa tirar o Brasil dessa briga política, que não coloque a comida na mesa da Dona Maria, que faz com que, muitas vezes, hoje, se tenha discurso da década de 80, do passado, que fique mais preocupado em discutir o passado do que em discutir o futuro. E eu quero fazer parte disso. Claro que se o partido analisar e tomar a decisão de colocar o meu nome, né, para ser o representante desse time, eu estou muito animado e vou ficar muito curioso de poder representar a minha geração. Bom, o áudio estava horrível, como você viu aí, mas deu para entender que ele está na mesma ladainha do Kassab. Não, o partido vai defender lá no dia 15 de abril, até lá a gente vai defender, e eu defendo que a gente olhe para o futuro, não fique olhando para o passado, etc e tal. Conversa fiada. Você está caindo no conto do vigário, com todas as letras. Quer cair? Tem todo o direito. Vai lá, cai lá. Tô nem aí, não. O problema é seu. Bom, aí olha isso. Olha isso. Ai, meu pai do céu. O PL precisa ser refundado. O PL precisa deixar de ser uma aglomeração de gente bem intencionada misturado com vagabundo. Por que é que eu estou dizendo isso? Olhe bem. Deputada do PL contraria Flávio Bolsonaro e declara apoio a Caiado. Recém-filiada ao PL. Acabou de entrar no PL. A deputada federal Magna Mofato, de Goiás, contrariou a própria legenda e declarou apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. Dessa forma, a parlamentar se distancia do palanque de Flávio Bolsonaro, nome do Partido Liberal, para a corrida eleitoral esse ano. A gente vai chegar lá. O posicionamento ocorre semanas após a deputada anunciar que deixou o PRD para retornar à sigla comandada por Valdemar Costa Neto. Em vídeo publicado em 14 de janeiro, Mofato disse que voltava ao PL após convite do dirigente e que nunca havia aberto mão dos valores, a direita, a liberdade, a democracia e a família. Essa daí tem que estar na sua lista, viu, Goiano? Essa desgraça aí tem que estar na sua lista. Não votar numa palhaça dessa de jeito nenhum. Na ocasião, a parlamentar associou sua filiação ao fortalecimento do agronegócio e à segurança pública, afirmando que estava de volta ao PL por propósito e pelo Brasil que acredita. A gente está vendo o Brasil que a senhora acredita. Vou botar o vídeo aqui dessa senhorita declarando apoio ao Caiado. Olha só. Da maneira que o senhor transformou esse Estado, o senhor com certeza vai transformar o país. E arroja Brasil, porque nós temos como presidente da República. Abraço a todos, muito obrigado. Da maneira que o senhor... Bom, vamos lá. Nego disse que eu sou muito radical. Mas isso aí é para expulsão do partido, cara. Sumária. Não tem que conversar nada, não. Ela entrou ontem, já pode expulsar hoje já. Já pode expulsar hoje. Porque uma mulher que sabe que o partido tem candidato e declara apoio para outro candidato a presidente,
Tem que ser expulsa do partido. Eu, pelo menos, penso assim. Agora, vamos lá. Vamos para a Realpolitik? Vamos para a política real? A política sem firula? A política do dia a dia? Ela estava em Goiás. Ela é de Goiás. Caiado é o governador. Ela quis puxar o saco do cara. Ela quis puxar o saco porque ela sabe que Caiado não vai ser candidato à presidência. Não vai. Caiado não será candidato a presidente. Se o PSD se o PSD lançar alguém, não vai ser o Caiado. Não vai. Certo? E aí eu acho que ela quis ali puxar o saco, dourar a pílula, estava do lado do governador, o nosso presidente. Como ela é de Goiás, ela deve estar devendo favores lá ao Caiado. Eu penso assim, de qualquer jeito, se eu, Didi, sou o Valdemar, no mínimo, eu pego o telefone e ligo para ela no mesmo dia. Digo, vem cá, minha filha, você tá doida? Eu te aceitei aqui no partido anteontem, agora você tá dizendo que vai com o Caiado, é? Você é maluca, é? Que você vá com o Caiado, que você faça campanha para ele, que você vote nele, problema seu. Agora não fale isso publicamente, não. Não fale, não. Porque eu, como presidente, não gostei. E para te expulsar é 2 palitos. Você entrou anteontem para sair, entrou pela porta dos fundos e já sai pela porta da frente. Certo? Mas, enfim. Esse é o naipe de parlamentar que a gente tem no PL. É brincadeira, né, meu irmãozinho? É brincadeira. É isso que eu digo. Eu prefiro ter um partido coeso, certo? Todo mundo pensando igual, todo mundo com o mesmo objetivo, eleger Flávio Bolsonaro, anistia para o presidente Bolsonaro, Deus, pátria, família, liberdade. Eu prefiro todo mundo pensando assim, num partido menor, do que num mega partido, e tem uma maluca dessa que pensa isso, aí tem Tiririca, aí tem Romário. Tiririca já saiu, que eu sei. Mas vocês estão entendendo, né? Não dá, cara, para ter um partido onde você, que é gente boa, tem que estar do lado de vagabundo, porra. Não dá, velho. Não dá. Mas, enfim. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui na nossa toada. Mas eu quero te pedir, vou insistir. Vou insistir que você se inscreva lá no meu canalete, pô. Essa moral lá, o link tá fixado aí em cima do chat. É só você clicar lá e se inscrever, pô. Me ajuda lá, ô pacato cidadão. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, mas eu acho que você vai gostar, vai continuar gostando. Olha essa matéria aqui do Metrópolis. Caso Master. As nuvens estão pesadas para os irmãos de Dias Toffoli. Ou os irmãos de Dias Toffoli? As nuvens estão pesadas para Toffoli, né, irmão? Para Toffoli. Porque os irmãos são laranja. Mas olha o que diz o Mário Sabino. O caso do Banco Master é de uma gravidade absoluta. Tanto é que, assim como o escândalo Epstein nos Estados Unidos, há muita gente poderosa querendo abafá-lo, porque implicada até o último CDB com o Daniel Vorcaro, o banqueiro das luzes no cabelo. É ele que está dizendo. Eu nem sabia que Vorcaro tinha luzes no cabelo. Na verdade, não sei nem que diabo é luzes no cabelo. Se alguém souber o que é luzes no cabelo, me informa aí, porque eu não tenho a menor ideia. A PF, no entanto, não quer largar esse osso duro de roer pelo bem geral da nação. No fim de semana, aspectos importantes da investigação transpiraram por meio do jornalista Lauro Jardim. Sempre ele, né? Se não é Malu Gaspar, é Lauro Jardim. Rapaz, a PF tem predileção por esses 2 jornalistas. Ah, vamos vazar alguma coisa do Master, vamos. Ou liga para o Lauro Jardim ou liga para Malu Gaspar. Um dos dois. Né? Bom, o resort Itaiaiá, que no papel pertencia aos irmãos de Toffoli, permanece no foco da PF. O primo do ministro, Mário Humberto Degani, fundador do resort, seria a chave para abrir muitas portas dessa história nebulosa, diz o jornalista. Não faltam nuvens e organizo aqui a sequência do qual Lauro Jardim publicou para o leitor do Metrópolis entender o tamanho da encrenca que se avizinha. Aqui, ó. Cadê?
Depois de ter uma parte vendida ao cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, curioso misto de pastor e fisiculturista, o Tayayá foi repassado a um advogado da JF. O conglomerado dos irmãos Batistas teve uma multa judicial de 10,3 bilhões canceladas por Dias Toffoli. Curioso, né? No meio dos rolos e da venda da compra do resort, estava uma empresa chamada Maridit, que oficialmente pertence aos irmãos de Dias Toffoli. A Maridit vendeu em 2025 uma parte no resort Tayayá, possuía 1/3 do negócio. Tinha como sócio o pastor Fabiano Zettel. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer, escreveu Lauro Jardim. Bom, vamos lá. As dúvidas estão longe de ser singelas. A empresa dos Toffoli prestaria consultorias? Teria contratos com escritórios de advocacia dos quais recebia pagamentos mensais? O ponto é esse aí, viu? O ponto é esse. Se a empresa dos Toffoli teria contrato com o escritório que recebia grana todo mês. Uma mesadinha. De acordo com o jornalista, há suspeitas de que a resposta é sim para ambas as perguntas. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que se vai querer saber. Outra notícia aponta para uma fonte de pesadelos em Brasília. Os 5 celulares de Vorcaro, um deles com segurança pesada. Segundo Lauro Jardim, em um desses celulares há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito, para transações heterodoxas, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Que autoridade seria essa? Alguns ministros do STF já foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Pois é. Respingar com força pode ser traduzido como enlamear. É, amigo. Isso a gente já sabia, né? O Sabino não trouxe nenhuma novidade. Mas vamos ouvir o próprio Lauro Garden. Apesar das muitas iniciativas para melar as investigações do caso Master, apesar de muita gente importante estar trabalhando para que haja um grande acordão para acabar tudo varrido para debaixo do tapete, as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio Banco Central estão avançando e estão ganhando tração. Eu escrevi sobre isso na minha coluna de domingo no Globo e agora eu vou detalhar um pouco mais tudo isso para vocês. Antes de mais nada, as investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master vão levar inevitavelmente a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, que é a empresa que oficialmente pertence a 2 irmãos do ministro Dias Toffoli, o padre José Carlos e o engenheiro José Eugênio. A Maridit vendeu, em 2025, a parte dela no hoje célebre não pelos melhores motivos, Resort Tayayá. A Maridit possuía 1/3 do negócio e tinha como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz-tudo do agora ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Tem uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. Por exemplo, a empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria, tinha contratos de prestação de serviço com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Há suspeitas de que a resposta é sim para os 2 casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que vai se querer saber nessas investigações. Ainda sobre a investigação a respeito do Resort Tayayá, uma das linhas principais é a atuação nessa história do empresário Mário Humberto Degani, que é primo do ministro Dias Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação com quem eu conversei, ele, que é fundador do Tayayá, é a chave para se abrir muitas portas nesse rolo. Claro que tem muita gente poderosa se movimentando no judiciário para que tudo o que já foi apurado e o que está sendo apurado seja varrido para debaixo do tapete. Mas o quadro de hoje é auspicioso no que diz respeito às investigações em curso. É um quadro de avanços, de revelações, de descobertas. É isso aí. Na segunda-feira que vem é carnaval. Eu vou tirar uma folguinha, mas dentro de 2
Tá, vai tirar sua foto. Vai soltar a franga no carnaval. Vai, Lauro Jardoca. Solta a franga no carnaval. Bom, vocês viram aí ele explicando as duas notas que ele deu lá no Globo, né? Uma nota dizendo que ia respingar forte no STF e a outra nota, Ave Maria, aonde ele comenta sobre a Polícia Federal tá cada vez mais perto lá dos parentes do Toffoli. Aí quem entra na história? Quem entra na história para dar os seus 5 centavos de contribuição? Ciro Gomes. Olha, Ciro Gomes. Conhece a peça, né, brother? Aí Ciro Gomes vai falar de Banco Master, Ciro Gomes vai falar de governo, Ciro Gomes vai misturar tudo e vai dar porrada em todo mundo. O escândalo do Banco Master é uma raríssima fratura no pacto que domina o Brasil, que faz com que a nossa democracia seja uma grosseira mentira. A democracia brasileira é um protocolo superficial, mas o poder real do Brasil é uma associação entre cleptocratas, que é o governo dos ladrões, e plutocratas, que é o governo dos barões. Então, os barões se associaram com os ladrões e eles é que mandam e desmandam na vida real do Brasil. Né? Eles é que ditam o que está acontecendo no Brasil. Está vendo aí? O Forcado foi recebido 3 vezes pelo Lula, sem anotar na agenda. Por quê? Uma pergunta tão fácil. Porque se o cara ia lá falar uma coisa séria, por que esconderam na agenda? Antes do escândalo. Por quê? Porque o Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, ganhava R$250 mil por mês, sendo chefe da Polícia Federal. Porque a mulher do Alexandre de Moraes é contratada no escritório de advocacia dela por 129 milhões de reais em 3 anos. Por quê? Porque o Toffoli vendeu, os irmãos do Toffoli venderam cota de um resort para um fundo ligado à turma do Forcado. É aí a evidência dessa fratura. Normalmente eles andam juntos. E o silêncio, o constrangimento, a ameaça de qualquer um de nós abrir a boca. Metralhadora giratória, cheia de mágoas, como diria Cazuza, né? Falou aí da plutocracia, falou da cleptocracia, que eles se juntaram para assaltar o Estado. E ele tá certo. Isso aí, ele tá certo, né? Ciro Gomes é igual relógio parado. Ele acerta 2 vezes por dia, né? Mas enfim. Aí vamos lá, né? A gente já viu o Lauro Jardoca, que vai soltar a franga no carnaval. Tá doido para ir lá para Marquês de Sapucaí. E vamos ver agora a Malu Gaspar. A Maluzinha. Bom, a Malu aí vai dizer mais ou menos o seguinte, que graças a Deus nós temos a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal vai investigar, né? O Congresso não quer, o governo não quer, o STF não quer, mas a Polícia Federal quer. Acredite se quiser, mas foi ela que disse. Olha só. Sim, que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar
querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, no mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, e que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por Marqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou dos... Bom, pelo que eu entendi, a Malu Gaspar está dizendo o seguinte, ó, todo mundo quer abafar. Executivo, Legislativo, Judiciário. Mas a Polícia Federal não quer. E nós temos um Banco Central independente que está investigando. Banco Central independente de quem, meu amor? O Banco Central é independente de quem? Galípolo estava lá sentado. Quem foi que botou ele lá? Foi Didi ou foi Lula? Galípolo trabalhava com Haddad ou não trabalhava? Então, que independência é essa do Banco Central, pelo amor de Deus? Banco Central só tem independência no papel. Só tem independência no papel. Porque o resto faz o que o governo manda. Em relação à Polícia Federal, eu acho que a Malu está sendo muito otimista. Muito otimista. Ainda bem que a gente tem a Polícia Federal para investigar. Será, Maluzinha? Será que ainda bem que a gente tem a polícia? Será que a polícia vai investigar do jeito que deveria? E eu pergunto isso porque a Polícia Federal se transformou numa polícia de governo. Do governo do PT. Não é uma polícia do Estado. Não é a polícia do Estado brasileiro. Não. A Polícia Federal hoje é dividida, né? Vocês estão ligados, em algumas facções. Duas das principais. A PF, que é a Gestapo de Moraes, e a Polícia Federal do Lula, né? Como diz o Kim Paim, a PFL, Polícia Federal do Lula. Você acha que esses caras vão querer investigar o quê mesmo? O que vocês acham que esses caras vão querer investigar, pelo amor de Deus? Vocês estão doidos? E outra, o Brasil é surreal. A Polícia Federal quebrou, né, o sigilo do celular do Vorcaro. Aquele celular inexpugnável. Aquele celular que ninguém conseguia quebrar a criptografia, depois de 40 anos conseguiram quebrar. Beleza. Vocês sabem para quem vai a informação, né? A informação do celular do Vorcaro vai para a Toffoli. E também para o PGR. Vai para Toffoli. O cara que quer abafar tudo, o cara que quer esconder tudo, a Polícia Federal vai botar todo o segredo do celular do Vorcaro vai para a mão do Toffoli. E poderá parar até na mão do Bartoré, do Alcolumbre. Você acredita? Então como é que eu vou levar uma porra dessa a sério mesmo? Polícia Federal tá lá se esforçando, né? Lá ele diz que tá se esforçando, aí descobre um bocado de patifaria, entrega a patifaria para Toffoli. Ah, legal. Agora resolveu. Entregou para Toffoli, agora tá resolvido. É brincadeira, né, brother? É brincadeira um negócio desse mesmo. Ai, meu Brasil brasileiro, quando é que você vai tomar jeito? Vai tomar esse ano, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, esse ano vai tomar jeito. Certo? Bom, vamos lá que tem uma notícia curiosa, pelo menos eu achei bastante curioso. Mudar um pouquinho aí o tempo, continuaremos na política, evidentemente, mas uma notícia interessante. Veja bem, envolvendo o Magno Malta. Olha isso. Não sei se vocês já estão ligados, né? Que encontraram um feitiço lá no gabinete do Magno Malta, né? No jardim do gabinete lá. Olha isso. Matéria do Poder 360. Malta diz que objeto de feitiçaria foi encontrado em jardim no Senado. Aí tá aqui o objeto. É estranho, um objeto esquisito. É um frasco, né?
com, sei lá, se é um pano, um papel, tem umas coisas dentro que não estou conseguindo identificar o que seja. O senador Magno Malta divulgou nessa segunda que encontrou em um jardim anexo ao seu gabinete, no Senado, um objeto associado a práticas de feitiçaria. Segundo o senador, o objeto foi encontrado por funcionários da equipe de jardinagem do Senado. O material foi entregue à Polícia Legislativa, que ficará responsável pela apuração do caso. A área onde o objeto foi desenterrado não possui cobertura de câmaras de segurança. Portanto, os policiais devem analisar como o autor do feito acessou o jardim e se há indícios de violação de segurança institucional. Ainda não se sabe a origem ou o significado do objeto. Pastor e cantor evangélico, Magno Malta afirma que o episódio ganha relevância por sua atuação pública e posicionamentos religiosos. O senador frequentemente aborda o termo batalha espiritual em seus discursos. Malta se posicionou anteriormente contra questões de religiões de matriz africana, como quando o Conselho Nacional de Medicina estabeleceu a inclusão de práticas religiosas no SUS. Bom, vou botar aqui o vídeo. Botar o vídeo. Melhor do que eu falar é a gente ver o parangolé que foi achado lá. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. É o seguinte. Não, deixa eu botar o vídeo, depois eu comento. Melhor a gente ver o vídeo primeiro. Estamos aqui no gabinete do senador Magno Malta. E hoje pela manhã fomos surpreendidos com isso aqui, uma coisa bastante estranha, né? Perto aqui das paradas de São Jorge. 1 litro com uma garrafa, parece ter alguma coisa aqui presa, né? Nós já repreendemos em nome de Jesus, já oramos aqui repreendendo. Nós não sabemos o que é, mas certo é que nós sabemos que no sangue de Jesus tem poder. E se for feito alguma coisa que já está nulo, porque o sangue de Jesus é o que nos protege, é o que nos purifica.